nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém, amém. Eterno e bendito Deus, Deus soberano, Senhor do universo, que nos criaste para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Tu não nos criaste para a desolação, para a assolação, para o crime, para a guerra. E certamente a queda deste mundo e a corrupção e deterioração desta realidade indicam que o mundo e a humanidade estão distantes de ti. Por isso enviaste teu Filho, Senhor, para corrigir a nossa história, para consertar o mundo. E aqui nós pedimos que este mundo que foi feito seja refeito e que nós também sejamos renovados na nossa comunhão contigo. É por isso, ó Pai, que nós precisamos desse tempo de intercessão e de oração. Precisamos de Ti como terra seca, árida, sedenta, como um deserto precisa de chuva. Nós precisamos de Deus. Precisamos da Tua presença, precisamos do Teu refúgio, ó Deus, para onde nós corremos e diante das Tuas misericórdias, da Tua graça, do Teu amor, da Tua sombra, o nosso coração se estabelece, se renova, o nosso coração se refugia e todo o nosso ser reencontra o sentido da vida. Tu és o Deus da vida no mundo de morte, Tu és a água da fonte num tempo de deserto, Tu és, Senhor, o nosso refúgio, o nosso amparo, Tu és a nossa proteção e nós queremos pedir isto e queremos pedir que todos esses nomes que foram aqui mencionados e todos os irmãos que aqui estão irmanados e reunidos em oração sejam ouvidos, ó Pai, como um só clamor, uma só intercessão, e que o Senhor entre com providência em cada uma destas vidas, que o Senhor nos mostre a tua misericórdia. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amém e amém. Eu vou primeiro falar aqui daquela observação, daquela pergunta que foi destacada por
vários irmãos. Muita gente perguntou ali a respeito do texto de Mateus e a respeito do fato de que, tanto em Mateus como também lá em Daniel, os astrólogos e os magos estavam ali reconhecendo a presença de Deus, o senhorio de Cristo e uma série de coisas que fazem parte da nossa fé. Então veja você, aqui eu preciso dizer algumas coisas que são importantes e peço que você preste atenção. Se você por acaso já viu esse sermão na Igreja da Aliança, vai ouvir de novo. Se você ainda não viu, então você vai ser esclarecido. Em primeiro lugar, o texto de Mateus não fala que são reis magos, diz simplesmente que eles são magos. De onde surgiu a ideia de que eles eram reis? Surgiu do folclore popular, surgiu da imaginação humana. Então, alguém decidiu que os reis que representavam todos os continentes conhecidos, da África, da Ásia e da Europa, migraram todos e se encontraram ali em Jerusalém para adorar Jesus. Isto é tradição dos homens, isto é história que foi inventada pela humanidade, isto é aquilo que as pessoas contavam para as crianças, mas essa não é a verdade. Esta não é a verdade. A verdade bíblica é que eles eram magos do Oriente. Eles são identificados simplesmente assim no texto de Mateus, no capítulo 2. São magos do Oriente que viram a estrela e vieram adorar Jesus. Então aí muita gente pergunta assim, esse texto aqui então está falando que a astrologia é legítima, que ela pode apontar para Jesus Cristo, para a vontade de Deus? A resposta bíblica e direta para esse ponto é não. O texto não está dizendo, nunca disse, nunca dirá que nós devemos consultar os magos, os astrólogos, os feiticeiros para saber a vontade de Deus. O texto não está dizendo isto. O texto está dizendo simplesmente que o nosso Deus é soberano, que ele tem poder até para dobrar os magos, os astrólogos. Isso apareceu outras vezes na história? Apareceu. Se você conhece a história bíblica, você vai me acompanhar aqui. Eu vou citar apenas 2 pontos para você entender, para você compreender, para você guardar no coração. Primeiro ponto aqui, lá no livro de Moisés, aqui eu vou pegar o comentário da Torá. A gente tem um outro personagem que também representa a soberania de Deus, o governo de Deus sobre o mundo, mesmo em outras, digamos assim, mentalidades ou expressões ou sensibilidades religiosas. E aqui a gente vai entender isso um pouquinho melhor. Vamos caminhar juntos para a gente entender como é que funciona isso? Então, eu vou aproveitar aqui e fazer um resumo para você entender bem o que significa soberania e poder. E aí você vai entender o que é o ponto. O primeiro ponto é, a lei de Moisés e a orientação de Deus é não consulte os feiticeiros, os magos, os astros. Isso é dito claramente, como está dizendo ali a Bernadette. Mas como é que funciona então quando os feiticeiros, os magos e os astrólogos se dobram ao senhorio de Cristo, ao poder de Deus? Como é que isso acontece? Bom, isso acontece porque Deus é soberano. Só que eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho, porque a Rô Alves está pedindo ali oração por um rapaz que ela viu na farmácia e que precisa da nossa oração, que ele está ali com algum problema de pele. Ela colocou ali todo leproso, né? A gente não sabe o que é, viu, Alves? Então a gente simplesmente coloca que Deus abençoe esta pessoa que está com problemas dermatológicos. Mas eu anotei aqui, não sei o nome, mas vamos orar pela Rô Alves, pelo Arthur e pelo rapaz que ela conhece ali na farmácia e que está sofrendo. Bom,
Me acompanhe aqui, meu irmão. Me acompanhe aqui que você vai aprender um pouquinho comigo. Eu vou fazer uma recapitulação aqui bíblica para você entender o seguinte: a Bíblia não orienta ninguém a buscar astrologia. Os astros não governam a vida. Não importa para Deus qual é o seu signo e nem que dia que você nasceu. A gente falou isso inclusive ontem, quando a gente citou aqui João 3, quando Jesus diz para Nicodemos que é preciso nascer de novo. Então, se você nasce aqui na Terra, um dia de sol, se você nasce em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, não faz diferença para a sua vida eterna. Porque nós precisamos nascer 2 vezes para viver eternamente. Então, aquele que nasce de novo e que tem um novo nascimento, isto é que importa para Deus. Para você ter vida eterna, você precisa nascer de novo. O dia que você nasceu, a hora que você nasceu, não significa nada. Os astros não governam nem atrapalham a vida de ninguém, viu, minha irmã? Mas o que acontece na Bíblia quando a gente vê os astrólogos, os feiticeiros e os magos testemunhando a respeito de Deus? O que acontece na Bíblia quando a gente vê que feiticeiros, magos, astrólogos e até demônios falam da soberania de Cristo e do poder e do governo de Deus? Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que Deus é criador, superior, soberano sobre todas as outras coisas. Ele é Deus que governa a criação. Epístola de Judas. Os anjos, os demônios se submetem ao Senhor, mas não só os anjos, os demônios. Aqui esse texto chega a falar para a gente que mesmo os magos e os feiticeiros se submetem ao poder de Deus. E ele cita aqui alguns personagens. A Bíblia fala de Janes e Jambres, que são os magos que faziam lá as suas artes mágicas diante do faraó. Você conhece a história, né? Estavam lá os anjos, os magos diante do faraó e Moisés joga o cajado no chão, eles jogam também os cajados deles no chão e aí o cajado de Moisés vira uma serpente e a serpente de Moisés mata e devora as serpentes dos magos. Mas até a gente precisa compreender isto. O texto fala aqui de Balaão. Você sabe quem é Balaão? Se você não sabe quem é Balaão, a gente vai caminhar aqui na Bíblia e você vai entender isso claramente. Quem é e a quem se trata esta história. Se você for ler o texto bíblico, eu espero que você não se assuste com o que eu vou dizer. Talvez você esteja conhecendo a Bíblia agora. Se você não conhece a Bíblia, então eu vou dizer para você que a Bíblia mostra que os demônios, os feiticeiros, os magos, os sacerdotes de ciências ocultas, os astrólogos, todos eles têm que se submeter ao poder do Deus Altíssimo e ao nome de Jesus. É por isso que a gente segue a Jesus, é por isso que a gente é crente e é por isso que nós somos filhos de Deus. Porque a gente não precisa ter medo. Não precisa ter medo e nem precisa ficar assustado e nem precisa acreditar em astrologia, feitiçaria, coisa parecida. Por quê? Porque Deus é soberano e Senhor de todas as coisas visíveis e invisíveis, de todas as coisas espirituais e materiais. E Jesus Cristo é o nome que está acima de todo nome. Nos evangelhos a gente vê que os demônios e os magos se submetem a Jesus Cristo. No Novo Testamento a gente vê que os apóstolos cheios do Espírito Santo vencem os demônios, os feiticeiros, os adivinhos e os magos. Mas não é só isto. Eu preciso que você veja esse texto lá da Antiguidade. É um texto de Números, capítulo 22. Estamos aqui na Torá, e eu peguei aqui a Torá de Moisés, vou pegar o comentário. Porque o que acontece? O que a Bíblia ensina e o que a igreja cristã crê, Israel já anunciava. A Torá,
O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, já mostravam que o nosso Deus é Deus que vence os magos e os sacerdotes do Egito. É Deus que vence aquele que foi contratado para fazer um feitiço contra o povo de Israel. Se você for ao texto de Balaão, é o que está escrito lá. E aí não tem outro jeito, a gente tem que ir ao texto para a gente ver. Né? E o texto vai colocar aqui algumas coisas que eu vou pegar até o comentário, mas vou pegar outras versões. Deixa eu ver aqui como é que está na versão NTLH, porque eu vou comparar aqui Almeida NTLH e a Bíblia da sinagoga lá para você ouvir esse texto e para você caminhar comigo. Né? Então vamos lá. Esses camaradas aí que ficam buscando poderes ocultos, que ficam falando de astrologia, mapa astral, esse pessoal todo, eles ganham dinheiro, eles ganham fama, e feiticeiros, astrólogos, magos, sacerdotes se dedicam a esse tipo de atividade porque é lucrativa. É só por isto. Aqui a gente precisa entender que muita gente fala, e fala corretamente, a respeito dos vendilhões da fé. Mas, gente, mercado religioso e vendilhão da fé tem tudo quanto é crença e tudo quanto é forma. E alguns deles aproveitam pessoas que são ansiosas, pessoas que são, às vezes, impressionáveis, pessoas que estão fragilizadas e eles arrancam tudo que podem. Essa história está contada assim, em Números capítulo 22. Eu vou ler aqui o texto para você ouvir. O rei Balaque ficou vendo ali os israelitas, os hebreus, ele ficou com medo. E ele ficou com medo, e aí o que ele fez? Ele foi buscar, ele era rei de Moabe, ele foi buscar ali uma ajuda. O texto está dizendo aqui claramente, quando o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, soube de tudo que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado. O rei ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muitos. De fato, o povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas, e os moabitas disseram aos chefes dos midianitas: agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama do pasto. Aqui a gente precisa lembrar que o povo, depois de 40 anos no deserto, multiplicou-se e ficou uma multidão. E o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, perto do rio Eufrates, no território de Amave. E os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra, e agora veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais numerosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. Quando você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então os chefes dos moabitas, dos midianitas foram, levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Chegaram ao lugar onde Balaão estava, entregaram a mensagem de Balaque, e Balaão respondeu o seguinte: fiquem aqui esta noite, amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. E os chefes dos moabitas ficaram com Balaão, e Deus veio falar com ele e perguntou: quem são esses que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, rei dos moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora amaldiçoe essa gente, para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los. Deus disse a Balaão: não vá com eles nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é povo abençoado. De manhã Balaão se levantou e disse aos chefes que Balaque tinha enviado: voltem para sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Então eles voltaram, foram falar com Balaque e disseram: Balaão não quis vir com a gente. Aí Balaque mandou-lhe outros chefes, mais numerosos, mais importantes do que os primeiros. E eles foram falar com Balaão e disseram:
Eu, Balaque, filho de Zippor, peço que venha logo até aqui. Como pagamento eu te darei muitas riquezas e tudo mais que você quiser. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar esse povo. Balaão respondeu, mesmo que Balaque me desse todo o ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor. Mas agora peço que vocês fiquem aqui esta noite para eu saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Durante a noite o Senhor apareceu a Balaão e disse, já que esses homens vieram chamado a pronto, se vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Balaão se aprontou e você conhece a história, né? Ele colocou ali a sua jumenta no caminho, no meio do caminho a jumenta parou, falou para ele que tinha um anjo, o anjo deu uma ordem a Balaão e a ordem que Deus deu a Balaão é que ele profetizasse a bênção e não a maldição. E aqui, por que eu estou falando de Balaão? Eu estou falando de Balaão porque é a profecia de Balaão que fala que vai se levantar a estrela de Israel. E que o leão de Judá virá a trazer a derrota dos inimigos do povo de Deus. Então, quando eu estou falando disso por quê? Porque os magos do Oriente, na época de Jesus, e Balaão, na época de Josué, estão nos mostrando que o nosso Deus é realmente soberano. O Deus a quem nós servimos, o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele governa o universo, gente. E ele estará mandando qualquer boca abençoar os seus filhos. E não há, eu vou dizer outra coisa aqui, não há feitiço, não há encantamento, não há magia, não há agouro, não há encosto, não tem nada sobre o povo de Deus. E eu fico aqui impressionado quando vejo que tem crente que tem medo de filme de terror, que tem medo de feitiço, de feitiçaria, de bruxo, de bruxaria, que tem medo de astrologia, que fica na dúvida, será? Eu vou dar uma olhadinha aqui no horóscopo, porque o fulano disse isso, aquilo. Irmão, irmã, Deus é Deus. E ele continua sendo Deus. Ele é Senhor do universo. Ele é Senhor do universo. Ele faz a mula falar. Ele manda o anjo dar as suas ordens. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e lhes dão livramento, livra de qualquer coisa. Um cristão, uma pessoa que serve a Deus, um filho de Deus e uma filha de Deus estão nas mãos do Senhor. E aqui Paulo escreve lá em Romanos, lembra? Nem principados, nem potestades, nem qualquer outra criatura poderão nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Você não tem que ter preocupação com o astrólogo, nem com mago, nem com feiticeiro, nem com qualquer outro encantamento ou qualquer outra coisa. Porque você é filho e filha de Deus. Então, o que acontece? A Bíblia mostra que os magos do faraó, o feiticeiro Balaão, os magos do Oriente, os magos da época da corte de Daniel, todos tinham que se dobrar diante do verdadeiro poder do Senhor. E aqui eu vou dizer uma outra coisa para você. Não só os magos. No Evangelho, os demônios se submetem a Cristo. E eles se submetem a Cristo com uma palavra até que eu acho curiosa. Ele diz assim, nós estávamos aqui tranquilos, os demônios falando para Jesus, por que nos vem atormentar? Assim, eles sabem quem é o Senhor. Aliás, algumas declarações teológicas absolutamente ortodoxas saíram da boca deles. Eles disseram, é o Filho do Deus vivo. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam quem era o Senhor. E o Senhor não lhes permite falar e ainda lhes dá ordens.
E diante da presença do Senhor, diante do nome de Jesus, diante da soberania de Cristo, diante do poder do Criador, não existe criatura que lhe possa fazer frente. Eu queria que você guardasse isso no coração para você entender. O que a Bíblia está mostrando? Ela está mostrando não que essas coisas são boas. A Bíblia não está dizendo que um cristão tem que ir lá buscar Balaão e contratar um feitiço. De jeito nenhum. A Bíblia não aprova isso. O Senhor é claro. O Senhor diz assim: eu sou o seu Deus. E ainda diz uma expressão curiosa: eu sou Deus zeloso e ciumento, como um pai ciumento, sabe? Você imagina o pai vendo o filho procurar comida em outra casa? O pai vai dizer: que negócio é esse? É isso que o Senhor diz: eu sou um pai ciumento, eu sou Deus zeloso. Não procureis outros deuses. Não consulteis os necromantes, adivinhos, feiticeiros, não faça nada disso. O Senhor diz assim: consultem a mim, procurem a mim. É isso que o Senhor diz. O Senhor está dizendo assim: falem comigo. Vocês têm alguma coisa para pedir? Vocês têm alguma bênção que precisam? Vocês estão procurando tomar alguma decisão? Querem saber alguma coisa do futuro? Falem com quem manda, com quem sabe, com quem tem poder, com Deus. É isso que Deus diz. Ele não diz para você procurar em outro lugar, não. Ele diz: consulta a mim, você pode falar comigo. E aqui eu queria que você entendesse que isto que a Bíblia está mostrando, ela está mostrando para que você veja o tamanho do poder de Deus. A Bíblia não aprova nem a magia, nem a astrologia, nem a feitiçaria. A Bíblia não diz para você consultar os demônios. A Bíblia mostra que os demônios, os magos, os feiticeiros e os astrólogos, todos eles têm que se dobrar diante do poder de Deus. Deus contempla os seus filhos e filhas e ele diz assim para os seus justos, para os seus santos: consultem a mim, falem comigo. Não procurem qualquer outro conselho que não seja o do Senhor. E aqui é importante que essa história esteja escrita para você entender. O povo de Deus, antes de chegar aqui diante de Balaão, o povo de Deus buscou a santidade diante do Senhor. O Senhor disse para Josué assim: fale para o povo, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Foi isso que Deus disse para Moisés, foi isso que Deus disse para Josué, é isso que Deus diz para o seu povo. Procurem o Senhor que é santo e santifiquem-se, e a presença de Deus em sua vida será tão clara e tão forte que qualquer outra criatura, qualquer outro poder terá que se submeter à luz e à presença do Senhor. Eu vou terminar aqui lembrando para você uma outra coisa. Há uma passagem na Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. O Senhor manda 72 dos seus discípulos para pregar, para fazer missão. Quando eles voltam, está lá em Lucas 10, verso 17. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam, quando pelo poder do nome do Senhor nós mandássemos que eles saíssem das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para sem sofrer nenhum mal vencer a força do inimigo. Porém não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de vocês está escrito nos céus. Quando a gente lê esse texto, a gente começa a entender o que está acontecendo e aconteceu lá com Balaão. O que tem que alegrar o povo de Deus não é que Balaão tem que abençoá-los e fazer aqui o contra-feitiço. Ele foi contratado para amaldiçoar e não consegue amaldiçoar. O que tem que nos alegrar como povo de Deus, como filhos e filhas do Altíssimo,
O que deve fazer o nosso coração bater mais forte é que nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida e que nós somos filhos e filhas de Deus. O que deve deixar você feliz, meu irmão e minha irmã, é a certeza de que qualquer criatura e qualquer pessoa que esteja contra Deus terá que se dobrar ao Senhor, porque o Senhor nosso Deus está com você. Então a gente olha esse texto e a gente percebe que a história que está aqui de Balaque, de Balaão, a história lá dos magos que vêm do Oriente e todas as outras histórias que estão aí são para que a gente entenda quem é Deus. Então não se preocupe aí com os que querem fazer comércio religioso e ganhar dinheiro com maldição, com feitiço, com encantamento, e aí o pessoal diz que vai fazer um trabalho espiritual. Nem se incomoda com isso, meu irmão. Porque o Senhor Jesus diz que quando ele vê Satanás caindo sobre nós, ele nos dá autoridade e poder, no nome de Jesus. Ele coloca a sua mão e o seu manto de graça sobre nós. E aqui a Bíblia diz que das mãos de Deus ninguém pode nos arrancar. É por isso que Paulo escreve lá em Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem vida, nem morte, nem principados, nem potestades, nem anjos, nem demônios, nem qualquer outra criatura pode arrancar você das mãos de Deus e ninguém pode impedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Ninguém pode impedir a bênção de Jesus sobre o seu coração. Ninguém pode impedir que a bênção de Deus seja sobre você, sobre a sua mente, sobre a sua alma e sobre o seu coração, porque você está coberto no sangue do Cordeiro e está assegurado no poder do Altíssimo. Mas aqui é importante que a gente guarde isso no coração para entender que a Bíblia está lá mostrando essas histórias para quê? Para você entender quem é Deus, para você entender que os homens acreditam nessas coisas, eles podem acreditar no que eles quiserem. Nós acreditamos e servimos o Senhor. Nós acreditamos e servimos o Senhor. Acreditamos em Deus e servimos o Senhor. Os homens, Josué falou para eles assim, olha, se vocês quiserem ir atrás desses outros deuses, essas coisas que esses povos seguem, fiquem à vontade, vocês sigam aí. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu queria agora terminar pedindo que você guardasse então isto. Estou tirando um monte de dúvida aqui, essa foi a primeira das dúvidas, mas ainda tem mais duas que a gente não precisa tirar, vou ter que tirar amanhã. Então vamos lá. Nós vamos terminar com uma oração, e a nossa oração aqui é para você pedir ao Senhor que a sua mão, o seu poder estejam na sua vida. Como está dizendo ali o irmão e a irmã, né? Todo mundo está repetindo, agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é que é o Criador. Ele é o autor do universo e nenhuma criatura tem mais poder do que o Criador. Mais do que isso, ele não só tem poder, ele tem algo ainda maior que o seu poder. É aquilo que Paulo fala em Romanos, o amor de Deus por nós é ainda maior que o seu poder. Nós somos capazes de defender nossos filhos. Nós somos capazes de enfrentar a morte por quem nós amamos. E o Senhor é capaz de vencer a morte, não só enfrentar. Ele enfrentou e venceu. E se nós estamos debaixo do amor de Deus e do poder de Deus e do nome de Jesus, então a sua casa, meu irmão e minha irmã, a sua casa está debaixo da bênção do Altíssimo e a sua vida também. E você deve dar glória a Deus e quando o inimigo se levantar, ele se levanta para ser derrotado. Quando você ouvir falar assim, o fulano fez não sei o que, fez, o Senhor o repreende. Está lá escrito em Judas. Lê lá a epístola de Judas, você vai entender o que eu estou dizendo.
O Senhor repreenda. Se você ler a Epístola de Judas, você vai perceber que a gente não tem que ter medo de nada, nem inferno, nem morte, nem qualquer outra realidade. É maior do que o amor de Deus em Cristo Jesus. E eu quero pedir a você agora que me acompanhe nessa oração, pela nossa casa, pela nossa vida. Pode ser que você esteja incomodado com questões espirituais e até com essas coisas que os homens acreditam, que os povos vivem aí provocando e criando. Pode ser até que você esteja aí incomodado porque, afinal de contas, há algo no seu entorno que o inimigo está operando. Ou pode ser que você tenha encontrado problemas mesmo, viu? Conheço um servo de Deus que abriu a porta da sua casa e tinha lá um despacho do tamanho da calçada, até com cabeça de cavalo cortada, com vela, não sei o que, aquela coisa toda. Ele pegou a vassoura, varreu tudo, botou no saco de lixo, juntou a gente na rua para ver. E as pessoas pensaram, aí vai morrer. Passou uma semana, passou um mês, passou um ano, passaram-se décadas. E o Senhor continua sendo Deus. Então eu queria que você entendesse que a sua vida tem dono, que você tem um Senhor. Quer na vida, quer na morte, nossa maior esperança, nosso maior poder, nossa maior alegria é que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. Se você crê nisso, diga amém e nós vamos orar por você, vamos orar pela sua casa, vamos orar pela sua vida e vamos pedir a você que me acompanhe, que ore nessa oração. Vamos falar com Deus? Não se assuste, nem se incomode, nem perca tempo com astrólogos, com horóscopos, com feitiços, com as coisas dos homens ou que os povos creem. Não se incomode com isso, não. Eles podem crer e podem acreditar e achar e podem fazer isso e aquilo, porque afinal de contas também foram postos aí para isto. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos nas mãos do Altíssimo. E quer na vida, quer na morte, nós pertencemos ao Senhor Jesus. Vamos dizer juntos aqui, nós pertencemos ao Senhor Jesus. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. Nós pertencemos ao Senhor Jesus, que nos comprou com seu sangue, que venceu a morte, que venceu o inferno e que nos dá todo o poder e toda a autoridade no nome de Jesus. Amém? Deus amado, é em nome de Jesus que nós agora colocamos estas vidas na tua presença. E é pelo nome que está acima de todo nome que nós te pedimos. Afasta da nossa mente, do nosso coração, afasta do nosso entorno, Senhor, tudo aquilo que nos incomoda espiritualmente, ou estas coisas que os homens preparam, que sejam derrubados pelo teu poder, pelo teu amor e pelo nome do Altíssimo. E se por acaso, ó Pai, nós estivermos aqui vendo como teu filho viu o adversário de nossas almas cair como um raio, que a tua mão nos ampare. Que o nome de Jesus, a autoridade de Jesus, o poder daquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sejam sobre os seus filhos e filhas e que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos dê livramento. Nós cremos no Senhor Jesus. Nós cremos em Jesus e nós e a nossa casa serviremos ao único Senhor, Senhor da vida, Senhor do universo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, nosso Salvador. Em nome de quem oramos. E é neste nome, ó Pai, que nós pedimos. Cobre-nos, dirige-nos e dá-nos a tua proteção e a tua vitória. Em nome e por amor de Jesus Cristo. A Ele seja toda honra, toda glória e todo louvor, hoje
e eternamente. Amém, amém e amém.